No dia 31 de março desse ano, fez 53 anos que o Brasil sofria um golpe de Estado. Os militares, com apoio da sociedade civil, derrubaram o presidente João Goulart, tomaram o poder e instalaram uma ditadura que durou 21 anos. O período ficou marcado pelas graves violações dos direitos humanos. Só em 1979, os brasileiros conquistaram a anistia política. É sobre isso que vamos conversar hoje. Você sabe o que é anistia política? A professora da Faculdade de Direito da UNB, Eneada Stutz Almeida, está aqui para explicar como ela funciona e quais são as implicações da anistia política no Brasil. Olá, Eneada, tudo bem? Seja bem-vinda. Muito obrigada por estar aqui. Eu que agradeço. Explica pra gente o que é, como surgiu e como funciona a lei de anistia aqui no Brasil. Na verdade, a lei de anistia que nós temos, ela é de 1979. É a lei número 6683. Ela surgiu no contexto ainda da ditadura e foi um embate muito forte entre, na época, a oposição e a situação venceu na época, ou seja, o regime militar, e foi uma anistia que não foi nem ampla, nem geral e nem restrita. Como as pessoas queriam que fosse. Como as pessoas demandavam na época, principalmente as famílias daquelas pessoas que estavam desaparecidas, que tinham sido mortas, ou mesmo dos presos políticos que ainda estavam presos ou exilados, né? Então, não houve essa anistia ampla, mas foi a anistia possível em 1979, permitiu a volta de muita gente que estava fora do Brasil e permitiu que vários que estavam presos pudessem ser libertados. Isso foi em 1979. Depois, houve a Emenda Constitucional número 26, em 1985, que convocou a Assembleia Nacional Constituinte, redundando depois na Constituição de 1988. Nessa emenda constitucional também há nova referência à anistia, porque todo esse processo transicional no Brasil, na verdade, ele tem como um corte transversal a questão da anistia política. Na Constituição de 1988, nós temos, depois dos artigos da Constituição, um texto normativo que integra a Constituição chamado Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, que a gente apelida de ADCT, a sigla, né? No artigo 8º do ADCT, há uma referência expressa à anistia política para todos aqueles que foram perseguidos por motivação exclusivamente política. Então, todos eles deverão ser anistiados e que lei posterior regulamentaria essa matéria. Essa lei posterior foi a lei número 10.559, que só foi feita em 2002. Então, essa lei criou a Comissão de Anistia do Ministério da Justiça e regulamentou todo o processo para os requerimentos de anistia política. E a comissão existe e funciona até os dias de hoje. E qual que é a diferença entre a anistia brasileira e a de outros países, aqui da América Latina mesmo, que também sofreram golpes de Estado? Na verdade, tem muitas diferenças, porque o golpe no Brasil foi o mais duradouro. Em termos de tempo, ele durou mais tempo, muito mais tempo do que nos outros países. Também, nós aqui demoramos mais tempo para começar a trabalhar essas questões do que os outros países. E em outros países, como por exemplo na Argentina, houve leis de autoanistia depois que estava terminando o regime militar naquele lugar. Essas leis foram consideradas inválidas ou revogadas, e o tema da anistia política não foi exatamente o principal para trabalhar a democratização desses países. O tema principal, em países como a Argentina, por exemplo, foi a justiça, ou seja, o processamento dos violadores de direitos humanos naqueles lugares. Uhum. E por que aqui a lei de anistia ainda protege os torturadores? É ótima essa pergunta, porque me dá a oportunidade de esclarecer que isso não é verdade. A lei de anistia, essa 6683, lá de 79, ela não protege os torturadores. Ela não protege nenhum violador de direitos humanos. O que aconteceu foi que, em 2010, o Supremo Tribunal Federal julgou uma ação chamada Ação de Descumprimento de Preceito Fundamental, a DPF, número 153, movida pelo Conselho Federal da OAB, e essa ação questionava a constitucionalidade de um dos dispositivos dessa lei. É um dispositivo que era considerado já em 79 e até hoje é chamado
relativo aos crimes de sangue. Por quê? Porque a anistia lá de 79 não foi ampla, geral e restrita justamente porque ela limitou a anistia àqueles criminosos de sangue, ou seja, quem tinha se envolvido em alguma ação de sequestro, de homicídio e tal, luta armada, esses não foram anistiados lá em 79. Então, agora, como essa lei não foi revogada nunca, o Conselho Federal da OAB entrou com essa ação no Supremo e em 2010, abril de 2010, mais exatamente, está completando agora 7 anos, o Supremo decidiu que esse dispositivo era constitucional. Foi só isso que o Supremo decidiu. Mas muita gente, a mídia e até os próprios grupos de militantes acabaram repetindo essa versão de que o Supremo tinha declarado que todo mundo estava anistiado, então não pode ter punição contra os torturadores. Isso não é verdade. O Supremo nem foi questionado sobre isso, então ele não poderia decidir sobre uma coisa que não foi perguntada a ele. Você comentou que na Argentina, por exemplo, eles trabalham com essa questão da justiça, né? A justiça de transição. É essa a denominação correta? Na verdade, justiça de transição é um campo, é um tema que é composto por 4 fundamentos, 4 pilares, tá? Sem nenhuma hierarquia entre eles. Então, um seria memória e verdade, outro seria a reparação, outro seria a reforma das instituições e um outro seria justiça, que é o processamento judicial em qualquer esfera, criminal, civil, administrativa, com relação a qualquer violador de direitos humanos, incluindo aí os torturadores. E quais são os caminhos, então, para se implantar essa justiça de transição no Brasil? A parte de memória e verdade nós já temos feito. Temos avançado tanto com a Comissão de Anistia, quanto com o relatório final da Comissão Nacional da Verdade, que foi entregue em 2014, quanto com várias ações de políticas públicas, memoriais, museus, né? Então, assim, publicações, eventos, tudo isso contribui para esse tema da memória e da verdade. A dimensão da reparação, que talvez tenha sido a que mais a gente avançou no Brasil, tem sido levada a efeito pela própria Comissão de Anistia, ou seja, é uma ação de uma comissão de Estado. Então, é o próprio Estado que tem levado isso adiante. A dimensão da reforma das instituições é uma dimensão que não tem sido muito trabalhada, mas alguma coisa tem sido feita. Então, nós temos várias mudanças legislativas, a começar da própria Constituição de 88, e várias outras instituições têm sido modificadas, têm sido trabalhadas ao longo do tempo no sentido de se tornarem mais democráticas, né? Um acesso maior e maior transparência. Essa dimensão da justiça ou do processamento dos violadores de direitos humanos é uma dimensão que tem encontrado obstáculos, inclusive no judiciário, no próprio Poder Judiciário. Então, o Ministério Público Federal, principalmente, tem ingressado com dezenas, em alguns casos, centenas de ações, mas as denúncias não são recebidas pelo Judiciário, porque o nosso Judiciário ainda não está assim, imbuído dessa consciência e desses temas, dessas questões não têm sido muito trabalhadas pelo Judiciário, isso ainda está muito no início, e aí não recebe a denúncia, o processo não vai para frente, né? E, então, esse ano a gente completou 53 anos do golpe de 1964, né? Falando de memória, nessas coisas da justiça de transição, qual que é a importância de relembrar essa data, né, e os acontecimentos que marcaram o período de exceção aqui no Brasil? É extremamente importante que a gente não esqueça, para que nunca mais aconteça. É um slogan, inclusive, que a Comissão de Anistia costuma usar com alguma frequência. É a mesma importância de relembrar, por exemplo, os horrores do Holocausto, que são fatos que aconteceram, poucas pessoas ainda estão vivas desse período, e ainda assim nós não esquecemos, nós relembramos. Por quê? Porque ao relembrar, nós relembramos a possibilidade que nós, seres humanos, temos de cometer atrocidades. Atrocidades, assim, que causam arrepios, se a gente vai pensar no que tem sido feito, né? Então, esses horrores, eles precisam ser evitados. E depois que algumas circunstâncias se reúnem, é muito difícil frear o processo.
histórico daquelas arbitrariedades. Então, é extremamente relevante que nós mantenhamos viva essa memória e conheçamos a verdade dos fatos do que aconteceu no Brasil. Nós ainda não temos essas verdades todas reveladas, porque muitos arquivos ainda estão ocultos, né? Alguns dizem foram destruídos e alguns dizem que eles não existem, talvez existam em algum lugar que nós não sabemos quais. Isso é bastante complicado, por quê? Porque inviabilizam que a gente faça esse mapa, esse diagnóstico, tenha esse quadro para conseguir diagnosticar onde é que estão esses sinais, quais são esses sintomas de que alguma coisa está confluindo para essa circunstância de arbitrariedade. Então, um Estado arbitrário, um Estado de exceção é o pior dos mundos para qualquer população, para qualquer sociedade. Foi o que aconteceu no Brasil nessa última ditadura, que não foi a primeira que nós tivemos, infelizmente. Então, já aconteceram esses horrores recentemente no Brasil, foram os horrores que aconteceram na Alemanha nazista. É importante que nós saibamos quais são esses sintomas para poder justamente diagnosticar e impedir que eles aconteçam novamente. Certeza. E na sua opinião, quais seriam os riscos de se rever a lei da anistia? Porque muitos grupos militantes pedem, né, a revisão da lei da anistia. E que precedentes isso poderia abrir, não só para quem tem essa necessidade de rever, mas para o direito em geral? Na verdade, assim, rever significaria revogar. Revogar a lei de 1979 não traria nenhuma grande consequência para os dias de hoje. Por quê? Porque já houve a Constituição de 88 que referendou essa anistia política para quem foi perseguido, então não haveria risco, por exemplo, de alguém que foi anistiado lá em 79 ou em 80 perder essa condição. Não haveria esse risco. Porque a gente já foi anistiado, isso já foi um direito adquirido, mesmo que não houvesse nenhuma referência na Constituição de 88, nem comissão de anistia, nem nada disso, não haveria esse risco. Por outro lado, toda a regulamentação da anistia política no Brasil hoje, já desde 2002, é feita por outra lei, a Lei número 10.559. Então, risco não existe nenhum. Muito ao contrário, se essa lei fosse revogada, isso, inclusive, é uma das condenações da Corte Interamericana de Direitos Humanos ao Brasil, numa ação que foi julgada no mesmo ano de 2010, alguns meses depois da decisão do Supremo, foi em novembro de 2010, uma das condenações foi exatamente essa, a que o Brasil revogasse a lei de anistia, justamente à semelhança de outros países latino-americanos que passaram por períodos de estado de exceção. Enea, para finalizar, você é professora de Direito, né? E eu queria saber como que a lei de anistia ela é tratada nas universidades. É um tema que chama muito a atenção quando ele é debatido. Eu, particularmente, trabalho esse tema tanto na graduação quanto na pós-graduação, lá na UNB, do Direito. Tem um grupo de pesquisa que é aberto, quem se interessar pode participar, não precisa ter vínculo com a UNB, não precisa ter vínculo com o Direito, não precisa ter nenhum histórico de militância política, nem nada disso, é um grupo de pesquisa acadêmica. E vários outros professores têm alguma participação, seja nesse tipo de tema, de evento, de vez em quando existem seminários. Brasil afora, várias universidades, várias instituições de ensino superior têm grupos de pesquisa sobre essa temática, mas não é uma parte obrigatória dos currículos, nem dos cursos de Direito, nem dos cursos de História, na verdade. Nem sempre os cursos trabalham a história contemporânea do Brasil, chegando a esse ponto, né? Muitas vezes nem dá tempo por conta do semestre letivo, enfim, várias circunstâncias do cotidiano das universidades. Então, a rigor, não é um tema que tem uma discussão obrigatória, mas quando ele surge, o interesse tanto dos alunos quanto de pessoas que se interessam pelo tema em poder participar, pedir para assistir como ouvinte e discutir, tem sido, a minha experiência pessoal é que tem sido um interesse muito grande. Que interessante. Muito obrigada, viu, Enea? Foi um prazer.
Eu que agradeço a oportunidade e me coloco à disposição. Sempre é uma alegria muito grande conversar sobre esse tema para esclarecer esses pontos que precisam ser sempre debatidos pela sociedade brasileira.